Porque Lula fez o seu mais vigoroso discurso na ONU, 7 vezes mais aplaudido. Está lá na coluna do Reinaldo no UOL. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o melhor de todos os seus discursos em sua longa trajetória de aberturas da Assembleia Nacional das Nações Unidas. Isso fica evidenciado pelas 7 vezes em que sua fala foi interrompida por aplausos, pela óbvia simpatia expressa pelos chefes de Estado e representações presentes no evento, pela longa fila de dirigentes mundiais que já tinham agendado uma reunião com o brasileiro e que tentaram fazê-lo depois da sua participação, pela evidente convergência entre a sua agenda e a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, guerra da Ucrânia à parte, pela anuência do presidente americano e do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ao pleito histórico do Brasil de reformar os organismos multilaterais, inclusive aquele em que todos eles falavam. Há um mau humor evidente de setores da imprensa com Lula, especialmente aqueles pautados pelo temor que o PT venha a constituir de tal sorte uma força hegemônica e que reste pouco espaço para a ascensão de um grupamento de centro. Nesse ponto, fico tentado a pensar se essa vertente centrista já não é o próprio PT, mas esse já seria outro artigo. O fato é que, prestem atenção, segundo alguns críticos, a intervenção de Lula já era um desastre antes mesmo que ele tivesse aberto a boca para fazer uma saudação inicial. Os textos na linha de quem esse Lula pensa que é, e mais uma vez se viu a agenda do atraso da diplomacia furada do Sul-Sul, já estavam prontos, deram com os burros na água. À medida que Lula foi falando que ia sendo interrompido por aplausos entusiasmados e que as questões iam sendo elencadas pelo presidente brasileiro, parece que o ânimo do maldizer foi sendo retirado, à exceção feita ao esgoto que ocorre a céu aberto em uma página ou outra na internet, geralmente páginas bolsonaristas, né, Reinaldo? Ali estavam, reconheçam, porque o constrangimento será menor, o principal líder do chamado Sul Global, exceção feita, claro, ao presidente chinês Xi Jinping, mas o jogo que este é protagonista é de outra natureza. Lula evitou perder-se em questões domésticas. Eu mesmo tinha certo receio de que levasse para a arena algumas pendengas que nos dizem respeito, mas não ao mundo. O modo, por exemplo, como os mercados impõem a sua taxa especulativa e escorchante de juros, ou as diatribes da extrema-direita nativa e suas momices de circo mambembe. Mas não, a ascensão de fascistoides, a palavra é minha, não dele, compôs a sua fala, mas como deveria ser, numa perspectiva global. O desenvolvimento sustentável e as dificuldades para o mundo de cumprir as metas até 2030, a necessidade do combate à fome, que atinge 730 milhões, as imposições dos países ricos às suas negociações com os mais pobres, o peso das economias subdesenvolvidas no desequilíbrio climático e o não cumprimento das promessas que fizeram as nações em desenvolvimento, a necessidade de reformar a própria ONU e os mecanismos multilaterais e a grotesca concentração de renda que faz dos 10 maiores bilionários do mundo detenham mais do que somam os 40% mais pobres da humanidade, essa pornográfica desigualdade traduzida também na questão ambiental, de sorte que os 10% mais ricos emitem sozinhos mais de 50% do carbono. A ascensão da extrema-direita autoritária, mundo afora, especialmente a esteira da desregulação selvagem do mercado de trabalho, ele empregou a palavra neoliberalismo. Tudo isso estava num discurso denso, organizado, aplaudido como raramente ou nunca se viu na ONU. Fiquemos nos seus termos. Olha aí, tem bolsonarista no chat, gente. A fome e a desigualdade. A fome, tema central da minha fala neste parlamento. Vamos seguindo aqui só para a gente entender mais um pouco. Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir essa noite sem saber se terão que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza do que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre da sua mãe. A parte do mundo em que vivem os pais e a classe social da qual pertencem à sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida, se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar diariamente, se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já poderiam ter sido erradicadas.
Pinguem superchat, gente, precisamos da ajuda de vocês. Massa de deserdados. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. O seu legado é de uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros surgem aventureiros da extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatórios, que corrói o estado de bem-estar social e que investe contra os direitos dos trabalhadores. Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. A questão climática. Agir contra a mudança do clima implica em pensar no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo de altas taxas de emissões de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implementação do que já foi acordado. Não por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global, as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Queremos chegar à COP28 em Dubai com uma visão conjunta que reflita, sem qualquer tutela, as prioridades de preservação nas bacias da Amazônica, do Congo e do Bornéu-Mekong a partir das nossas necessidades. Sem a mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma promessa. Hoje esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares. Organismos multilaterais, o princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em todos os países têm voz e voto e perderam fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. Esse é o discurso do Lula, tá, gente? O Reinaldo está citando. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação dos seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou mudança de regime. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia, meus queridos e minhas queridas. Questões domésticas. Lula tocou sim em algumas questões domésticas, mas sempre vis-à-vis o que se dá do resto do mundo. Quando falou, por exemplo, sobre o triunfo da democracia no Brasil, os esforços contra a desigualdade e a matriz energética majoritariamente limpa de sua economia, eu destaco o seguinte: a democracia, se hoje retorno a democracia garantiu que em meu país. Graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. A igualdade. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de maneira integrável e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Entre elas está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programas de transferência de renda para famílias que mantêm as suas crianças vacinadas e na escola. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero em carta na ONU,
Aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos LGBTQIAP+, e pessoas com deficiência. Resgataremos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Energia limpa. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que o modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Estamos na vanguarda da transição energética e nossa matriz é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel cresce a cada ano. É enorme o potencial de produção de hidrogênio verde, com plano de transformação ecológica, apostaremos na industrialização e infraestrutura sustentáveis, retornaremos a uma robusta e renovada agenda amazônica, com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento na Amazônia brasileira foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia, agora a Amazônia está falando por si. Depois de 4 anos de vexame, em que um dos braços do então governante prometeram e cumpriram o intento de transformar o país num par internacional, o Brasil realmente está de volta no cenário internacional. O desafio não é pequeno e as questões políticas ainda estão sob impacto dos anos de delinquência. Também a análise política está tomada por uma névoa de má consciência, a confundir a objetividade com a simples maledicência. Razão porque, como escrevi acima, o discurso de Lula já era considerado ruim antes que fosse conhecido, mas aí veio o peso da realidade. Foi preciso uma percepção positiva e realmente inédita à sua fala, e é de qualquer governante em muito tempo, para que acordasse algumas penas do rancor preguiçoso. O mundo ouviu antes. Excelente texto do Reinaldo, muito completo e com as falas ali precisas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meus queridos e minhas queridas.